Boa noite, amigos que estão nos assistindo online. É um prazer muito grande estar nessa casa. Vamos fazer a nossa oração inicial para a gente começar a palestra, ok? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Hoje a nossa palestra é com um convidado especial. Já é a segunda vez que ele vem nesta casa fazer palestra. O nome dele é William e eu vou passar a palavra a ele. Boa noite a todos. Boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo a um determinado período de distância, mas que estão todos conectados via pensamento. Boa noite também a todos os nossos irmãos desencarnados, que de uma certa forma também se fazem aqui presente, sejam os nossos amigos espirituais que estão nos orientando, seja também os outros irmãos que sempre vão entrar em contato conosco de uma certa forma. Hoje, nós temos a grande oportunidade de estar falando de uma temática que foi desenvolvida por um grande vulto da humanidade, denominado Jesus Cristo. Jesus, que o próprio nome, segundo o missionário Chico Xavier, já nos leva à condução de uma prece, nos trouxe a grande ideia de pensar a respeito da vida de uma maneira diferente. Considerado o grande vulto da história, pois nenhuma biografia ou nenhum nome foi biografado mais do que o dele, estima-se que chega a cerca de mais de 500 mil biografias, dentre as quais Jesus é citado como o modificador de todos os tempos e também de datas históricas. Isso ocorreu, não é à toa, pelo fato da sua própria grandiosidade e elevação moral, a sua superioridade única, o seu modo de ser, a maneira que o seu próprio processo de evolução através das experiências milenares puderam trazer para nós. E Jesus, diante de toda essa grandeza, foi, em muitos momentos da sua peregrinação, trazer para nós uma questão muito interessante para se falar. Qual que seria essa questão? O Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha nada mais é do que as próprias bem-aventuranças que são consideradas por ele. Bem-aventuranças das quais os próprios textos sacros, alguns relatos biográficos nos dizem que esses textos são entre 8 ou 9 ou até 10 bem-aventuranças. Mas essas bem-aventuranças que surgiram através da sua fala, trouxeram um pouquinho mais de dignificação humanitária para nós enxergarmos as circunstâncias de maneira diferente. Portanto, ele foi muito mais do que nós imaginamos e que a nossa compreensão ainda possa fazer entender. Uma das questões interessantes que Jesus trouxe dessas bem-aventuranças foi a transformação da vida das pessoas através das suas palavras, mas através também do seu exemplo. Ele, por si só, nos concitou a ideia de que nós conseguimos reestruturar todo o pensamento da humanidade através da nossa exemplificação. Portanto, significando como um exemplo de moral, de evolução e de transformação social, psicológica, em todos os sentidos, Jesus nos deixou essas bem-aventuranças. E dentre dessas bem-aventuranças, ele considerou que existiria, em um determinado período, o que nós chamamos de Consolador Prometido. O que seria esse Consolador Prometido que ele nos relegou? Porque em um determinado momento, do campo da inteligência espiritual, Jesus ele tinha noção que todos nós estávamos ainda num processo de infância, de estudos e de preparação.
Portanto, ele sabia que muitas das suas peregrinações não conseguiria, através da sua mensagem, através até mesmo do seu exemplo, alcançar a todas as pessoas que precisavam aprender esse conhecimento. Foi então que Jesus, ele disse que em um determinado momento nós teríamos um Consolador prometido que nos traria toda uma estrutura e que renovaria os nossos votos para com aquilo que ele falou. Ele nos apresentou a lei de amor e a lei de caridade. Mas parece-nos que pela a nossa ignorância e o nosso próprio processo de escolha e evolução espiritual, muitas vezes nós deixamos de lado ter a oportunidade de adquirir conhecimentos e buscar questões diferentes. Foi por isso que o Consolador Prometido, que nós denominamos hoje como o Espiritismo, veio para nos ajudar a dar continuidade nesse avanço, para que a gente não se retarde mais no campo da própria evolução. Só para nós entendermos, Jesus ele não nasceu perfeito como ele já se representava. Ele se tornou porque ele peregrinou todo um caminho rumo à perfeição. Portanto, como um ser milenar, de uma mediunidade cosmovidente, ele tinha uma visão muito maior do que todos nós poderíamos observar. E é tão interessante isso, que no próprio livro A Caminho da Luz de Emmanuel, se nós observarmos a mensagem que ele nos deixa, que para o nascimento de Jesus era como se nós pudéssemos observar que colocasse o sol dentro de um vaso de barro, né? Ou seja, o encarne dele demorou mais de 1000 anos, a sua programação, devido à sua iluminação. Então, certamente, ele é o nosso direcionamento. Se com ele vindo à Terra, nós que ainda estamos cambaleando nos seus ensinamentos, mesmo após 2000 anos, não conseguimos colocar em prática, digamos, não mais do que 50%, precisamos então renovar sempre, através desse Consolador Prometido, a mensagem que ele nos colocou. Foi daí que Allan Kardec, no ato missionário, nos trouxe a oportunidade de conhecer, a partir da publicação de 15 de abril de 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo, que vem trazer as lições éticas e morais, juntamente colocando as mensagens que Jesus colocou através da publicação dos apóstolos, que reunidas através do que nós também colocamos de bem-aventuranças, nos traz esses exemplos. E uma dessas bem-aventuranças, desse grandioso ser que nos acompanha até hoje, pois, como governador da terra, ilumina, querendo ou não, os nossos momentos de vivência. Jesus nos deixou uma passagem muito interessante, né, que foi intitulada por Allan Kardec, dentro das seleções da sua organização, como o capítulo número 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que na tradução francesa se colocava bem-aventurados os que têm puro coração. Dentro dessa estrutura, desse próprio Evangelho, a palavra bem-aventurança, que vem do hebraico, quer dizer em marcha, mas que também no grego tem uma certa influência para nós na compreensão que seria aquele que vai alcançar algo positivo ou uma bênção, ou seja, o sujeito bem-aventurado. Então, por diversas vezes em suas parábolas alegóricas, Jesus colocava bem-aventurados os que são puros de coração, bem-aventurados os pacíficos, bem-aventurados os misericordiosos. Por quê? Aqueles que estão em marcha, em busca de um desenvolvimento pessoal rumo à felicidade. Porque é somente com o trabalho, com a marcha rumo ao bem, a compreensão interior, a busca do alto amor, é o desenvolvimento pessoal que nós conseguimos alcançar todos esses objetivos. Não é à toa que Allan Kardec publicou no Livro dos Espíritos, em 1857, uma das suas construções que, para mim, são interessantíssimas das perguntas, que se diria 919, que ele fala ou questiona os espíritos sobre qual é o maior meio de evolução que o homem poderia ter, e os espíritos falam que é conhecendo a ti mesmo. Portanto, o Evangelho ele vai nos ajudar a fazer uma projeção sobre quem nós somos, como nós temos que direcionar os nossos caminhos. Eu costumo dizer nos grupos de estudo, do qual faço parte, e também das publicações, que o Evangelho ele funciona como se fosse uma placa
ou um processo de sinalização no caminho que nós temos que percorrer, na estrada que nós denominamos vida. E dentro dessa marcha que nós estamos, quando ele coloca bem-aventurados os puros de coração, ele traz para nós, através de uma mensagem alegórica, a importância de nós esvaziarmos os nossos sentimentos negativos e colocarmos em volta os sentimentos positivos. Só que esse esvaziamento ele não é algo fácil, porque nós estamos aqui para aprender. O mundo é uma escola pedagógica de aprendizado. Portanto, tudo que nós temos na nossa vida é um trajeto pedagógico e não sofrimento. Nós encaramos ainda como sofrimento porque às vezes nós não compreendemos aquilo. Aí é o Consolador prometido, porque a compreensão se dá através de bases de estudos científicos. Então, nesse caso, quando Allan Kardec traz justamente essa interpretação de bem-aventurados os puros corações, o coração, ele vem dizer para nós sobre a observação dos espíritos. Essa observação dos espíritos vem para complementar o gesto de interpretação daquela parábola que Jesus mencionou há muito tempo e que faz referência ao item 18 e 19 desse capítulo número 8, que seria deixar vir a mim as criancinhas. O que seria esse deixar vir a mim as criancinhas? Quando nós fomos fazer essas leituras, embora as publicações possam parecer às vezes um tanto instrutivas, às vezes nós podemos chegar a interpretações um pouco equivocadas. Quando se menciona deixar vir as minhas criancinhas, não quer dizer só que nós estamos falando dos pequenos, das crianças em si, manifestando. Jesus ele deixa simbolicamente uma mensagem para dizer que as crianças, elas trazem esse simbolismo, inclusive, da nossa infância espiritual. Por que infância espiritual? Porque todos nós passamos de fases. Nós somos seres milenares. Nenhum de nós que estamos ouvindo agora esta fala, e nenhum de nós, tanto encarnado quanto desencarnado, podemos dizer que nós nascemos ontem, de maneira alguma. Pelo contrário, nós somos seres milenares e nós passamos por diversas faixas de crescimento e etapas até chegar na classe hominal, que é onde nós conseguimos ter o maior desenvolvimento de inteligência. Só que mesmo chegando nessa classe hominal, nós tivemos um grande desenvolvimento intelectual. Mas muitas vezes nós não tivemos um desenvolvimento moral, não tivemos um desenvolvimento ético. E Jesus, naquele período, já prevendo essa possibilidade de uma longa distância de compreensão do homem, disse, bem-aventurados, os que têm coração, e o momento, deixai vir a minhas criancinhas. Ou seja, as crianças seriam todas aquelas pessoas que ainda são carentes de um desenvolvimento espiritual, ou que se encontram dentro de uma faixa espiritual do qual ainda está num processo de infância, que precisam e necessitam de um direcionamento. Portanto, quando ele diz, bem-aventurados as criancinhas que cheguem até ele, são todas aquelas pessoas que se encontram numa carência afetiva, mas de um grau de complexo mais inferior. São todos aqueles que são considerados fracos, que ainda estão eivados pelo egoísmo, pelo orgulho, pela maledicência, não é? Que ainda buscam se arvorar nas glebas inferiores, ou seja, procurando discussões, negatividades, fazendo guerrilhas. Tudo isso daí nós conseguimos observar que são pessoas que realmente ainda não conseguiram observar a grandeza de Jesus e o recado que ele queria nos dar, porque elas estão divulgando o mal. Nós trabalhamos 24 horas por dia. Nós não só trabalhamos no âmbito profissional, nós trabalhamos também no âmbito espiritual. Até mesmo pelo fato de que quando nós nos deitamos, nosso corpo astral ele se delimita a realizar outros tipos de trabalho na sociedade espiritual, que a gente chama de erraticidade. Então, nós estamos a todo momento trabalhando. Só que o nosso trabalho ele está vinculado também com as nossas aspirações. Se eu sou uma pessoa má, a minha tendência é me arvorar de pessoas negativas e fazer tendências más. Mas aí, muitas pessoas me questionam, mas se nós somos ainda relativamente, e muitos de nós relativamente carentes de um aprendizado para sair dessa
infantilidade espiritual, o que nós temos que fazer, não é? Quando Jesus fala para que deixe com que essas pessoas cheguem até ele, é justamente para que aprendam e se alimentem do conhecimento dele e daquilo que ele repassou. O conhecimento de Jesus, ele é atemporal. Tanto é verdade que, se nós observarmos do período anterior de seu nascimento até o período da sua lei do amor de divulgação e o pós-desencarne dele, até hoje, nós vemos o quanto somos carentes de compreensão e ignoramos determinadas verdades, porque se torna mais fácil nós aderirmos ou nós ganharmos o mundo pela rudeza, pela violência, pela maledicência, que são tantos campos divulgados aí. E se isso não fosse verdade, nós não teríamos que fazer cursos para sermos bons. Nós não verificamos cursos para sermos maus, se vocês forem verificar. Na realidade, muitas vezes nós buscamos até mesmo seitas, nós buscamos religiões, nós buscamos doutrinas para que elas possam fortalecer e nos melhorar também no campo interior. E esse fato nos faz refletir, então, que nós estamos buscando, sim, melhorias e questões para nos desenvolvermos de uma certa forma melhor. Portanto, nós precisamos, sim, dos ensinamentos de Jesus. Mas um dos primeiros pontos é que ele fala para que cheguemos até ele e consigamos fazer uma reflexão sobre tudo aquilo que ele nos mencionou. Portanto, eu preciso também fazer uma releitura da minha ação sobre a vida. Acho tão engraçado quando algumas pessoas chegam até mim e ficam tão preocupadas com a maldade que os outros fazem. Não que isso não seja interessante, é interessante. Mas o mais interessante é quando você começa a se preocupar com as suas próprias atitudes perante a sua experiência em relação à vida. Todo momento é válido para nos preocuparmos. A nossa evolução, ela não pode retardar, ela não pode parar. E nesse sentido, se nós não nos alimentarmos de aspectos positivos, quando será que nós vamos modificar esse nosso quadro de pensamento? E isso é tão interessante porque em diversas palestras, vejo e observo hoje grandes vultos do espiritismo brasileiro, como Divaldo Franco, mas também como Haroldo Dutra, que nos deixa recados históricos para nós compreendermos que nós já temos uma condição de trabalhar em favor da nossa própria evolução. Tanto é que muitas pessoas chegam e falam nas casas espíritas ou buscam até mesmo acalento no espiritismo somente quando passa por uma catástrofe de sofrimento ou algo do tipo. Hoje, nós temos essa oportunidade de já buscar pedagogicamente esses outros ensinos e nos alimentar de uma maneira diferente. E por que isso se torna válido? Vejamos o seguinte, se nós somos espíritos milenares e nós somos espíritos, digamos que estamos gozando da imortalidade, porque nós encarnamos nesta veste, mas nós somos imortais, os nossos aprendizados, eles ficam enraizados dentro do nosso ser espiritual, ou seja, em nosso inconsciente também. Quando nós encarnamos em uma determinada idade, essas impressões, elas podem vir à tona. Logo, eu tenho que tentar ao máximo aproveitar a minha encarnação para que eu, de uma determinada forma, consiga absorver todas as coisas positivas. Então, uma pessoa que busca estudar até um alto grau de elevação, fez especialização, fez mestrado, fez doutorado, teve uma grande oportunidade ali e aproveitou o desenvolvimento intelectual. Mas e o desenvolvimento moral, ético e espiritual? Esse desenvolvimento ele também precisa ser realizado e nós conseguimos isso através dos estudos. Emmanuel, num livro denominado Há 2000 anos, através da psicografia missionária de Chico Xavier, nos deixa uma mensagem muito interessante e também, de uma certa forma indireta, nós 50 anos depois, ao explicar que 1 minuto perdido da nossa vida pode muitas vezes revelar uma perda maior do que nós imaginamos. Porque em uma de suas encarnações, ele foi, inclusive, casado com Lívia Leituga, como se fala nesse livro. Lívia, que era uma mulher que sempre buscava fazer todas as circunstâncias positivas para a sua própria evolução espiritual, nunca questionando aquilo que
Deus colocava em seu caminho, nunca se arvorando de pensamentos negativos, buscava ampliar essa mudança através dos conhecimentos que ela, querendo ou não, adquiriu de um processo de evolução, mas também do conhecimento das mensagens que eram colocadas a partir das lições evangélicas de Jesus Cristo. Lívia, no desencarne, quando ela troca de roupa com Ana, a escrava, de uma certa forma desencarna e vai para um plano espiritual mais desenvolvido, do qual o próprio Emmanuel, que era denominado como Públio Lentulus, ou Públio Lentulus, como alguns colocam, ele por si só, ele não conseguia ainda, depois do seu desencarne, chegar na passagem que ela estava, porque ela soube aproveitar aquele determinado momento. Portanto, se esses exemplos eles já vêm através de comunicações, nós não precisamos esperar que alguém nos dite algo que nós temos que fazer. Acho também muito engraçado quando as pessoas falam: eu preciso de uma mensagem espiritual para que alguém me acione. Mais comunicações que nós temos de espíritos através de vários livros nos edificando o nosso pensamento, quantos de nós paramos para ler e nos alimentar? Mas aí é um outro ponto também. Por que então, nessa parábola, é colocadas criancinhas? Por que não falou direto para os homens que estavam, querendo ou não, nessa faixa de infância espiritual? Porque a criança representa a doçura, a inocência, a sutileza da transformação. Como assim? Quando nós encarnamos, nós passamos justamente pela fase da infância, porque nós temos ali, dentro daquele curto período, a oportunidade de não estar ainda tão rediviva as reminiscências do nosso ser enquanto processo de desenvolvimento. Ou seja, a criança, ela está no momento com algumas questões dessas reminiscências ainda adormecida. E é justamente pelo fato de que o pai e a mãe vêm com algum alimento social, psicológico, espiritual, podendo direcionar essa criança ou esse espírito milenar para que ele, a partir daquela circunstância, possa absorver aqueles conhecimentos e, na fase da adolescência, fase adulta, agregue esses conhecimentos que venham a educar as próprias reminiscências do espírito milenar quando ele vier a aflorar em uma outra fase. Então, na realidade, é um processo de educação. E quando se traz essa questão das crianças, é justamente porque é o momento de fazer um aspecto alegórico de comparação com essa sutileza, ou seja, essa possibilidade da inocência, mas também com o momento em que nós estamos passando dessa questão, desse nível de transformação. E esse evangelho, ele traz justamente esses pontos e Jesus coloca: deixai com que venham as crianças e que bebam do alimento, que seria o leite, do qual eu tenho a entregar. Esse alimento, para todos nós, como já tenho mencionado, seria os nossos estudos. O evangelho, por si só falando, mas não só o evangelho. Nós temos mais de diversas publicações possíveis para que possam nos ajudar no nosso desenvolvimento. Não sei se vocês têm observado, mas nós temos uma capacidade de avanço tecnológico como nunca visto antes. Tanto é que nós estamos falando agora para diversas pessoas, para milhares de pessoas, e ao mesmo tempo todos estão, querendo ou não, na sua casa, no seu trabalho ou algum determinado lugar, assistindo essa palestra. É um avanço tecnológico. Quando isso, na década de 90, foi se pensado? Muito pouco. E só que o avanço tecnológico ele tem que ter um equilíbrio com o avanço moral. Porque nós temos um grande aspecto de desenvolvimento para o nosso intelecto, mas ainda falta do sentimento. E o nosso sentimento ele precisa receber uma educação. Acho muito interessante, especificamente, quando Nelson Mandela, que não se dizia espírita em algum momento, mas que trazia, querendo ou não, nas suas falas, alguns aspectos espiritualistas, dizendo que ninguém nasce odiando, que ninguém nasce criando inimigos e que ninguém nasce para o mal. Que assim como nós aprendemos essas determinadas coisas, nós também temos a possibilidade de aprender a amar. Então, através dessa dignificação
de retrato que ele nos quer colocar, nos faz pensar no campo espiritual. Se nós aprendemos até agora determinadas circunstâncias, nós temos que aprender a desaprender essas circunstâncias para abrir espaço e aprender outras circunstâncias que devem aparecer na nossa vida. Portanto, eu só consigo fazer aquela reforma íntima se eu realmente estiver empenhado para que aquilo aconteça. E ela pode ser feita sem martírio algum. Portanto, os que estão em sofrimento, os que estão buscando, inclusive, a luz, eles merecem de nós, inclusive, a nossa compreensão. Se nós estamos querendo já demonstrar e estudar e modificar a nós mesmos, comecemos amando o nosso próximo mais próximo, que é o nosso familiar, mas também o nosso próximo não tão próximo. Vejamos, nos noticiários, por esses dias eu estava observando, ou até mesmo nas mídias sociais como Facebook ou Instagram, vendo as pessoas divulgando que nós tínhamos que matar outras pessoas, que nós tínhamos que criticar mais do que realmente tentar trabalhar com a paz, que aquele que tinha feito um determinado crime, ele merecia a morte. Vejam se esses pensamentos ainda não são de pessoas que estão dentro de uma área psíquica e espiritual menos avantajada. Por quê? Aquele nosso irmão que cometeu um determinado crime, por exemplo, que está nessa faixa, ele vai chegar até Jesus. Só que nós temos que aprender a perdoá-lo e a ter paciência. William, eu não posso perdoar aquele ser pela atitude, mas desculpe então a ignorância dele em algum momento que ele não tinha a mesma evolução de escolha que você já tem. Porque muitos de nós já conseguimos frear as nossas essências negativas. Já conseguimos controlar os nossos instintos animalescos, mas outros nem tanto. Mas esses que ainda não controlam, eles também vão chegar num plano superior maior. E vão conseguir um dia ser bem-aventurados e também ter puro o seu coração, assim como a comparação que Jesus faz em relação às crianças. Por que eles vão? Porque todos nós estamos rumo à perfeição. Nós somos o resultado das nossas escolhas. Mas esse resultado das nossas escolhas não quer dizer que sejamos assim para sempre. Portanto, se em algum determinado momento eu fui um criminoso, ser criminoso não identifica que eu sou a representação daquele crime. Ser um criminoso foi um estágio de inferioridade, de equívoco que eu me coloquei, mas que eu posso modificar. E para isso eu preciso da compreensão e a ajuda e do alimento das outras pessoas. Comecemos então com o nosso próximo mais próximo, depois com o próximo mais distante. O ato de caridade não é simplesmente nós pensarmos nessa questão do alimento em isolar as pessoas. Por quê? Às vezes eu venho à casa espírita, sou um ótimo trabalhador, faço palestras, divulgo, auxilio as pessoas, mas quando se trata daqueles que realmente são colocados em um processo pedagógico conosco, para a gente enxergar essa modificação, nós simplesmente deixamos de lado todo esse preceito e não observamos que eles também são filhos de Deus ou do nosso Pai maior e que vão alcançar essa erraticidade. E só para nós compreendermos isso daí de uma forma melhor, eu gostaria de mencionar a vocês uma história muito curta que já foi citada por Divaldo Franco em algumas de suas palestras, assim como outros palestrantes que trabalharam justamente com essa comparação, porque faz parte de uma história colocada em um dos livros de Chico Xavier, que ele menciona com o título de A Mulher Atormentada. A história, interpretada pela minha interpretação, ocorre mais ou menos da seguinte maneira. Era uma daquelas manhãs muito belas que estavam os pássaros cantando, o sol irradiando, quando de repente chega aquele homem de uma beleza incrível, com os olhos amendoados, dos quais transmitia mensagens de paz para todos sem nem ao menos falar. Em um determinado momento, esse homem, do qual nós conhecemos como Jesus, se aproxima dele uma mulher muito bela, muito benquista,
com uma boa condição financeira para aquele período em que ela estava. Essa mulher chega até Jesus em um determinado ponto e fala da seguinte maneira: Nazareno belo, lindo como és. Gostaria muito que você viesse à minha casa para que eu pudesse atribuir a você coisas positivas das quais você merece, já que você está nesse período da nossa cidade. Jesus, observando o dizer daquela irmã, simplesmente chegou para ela e disse da seguinte maneira: querida irmã, hoje eu não posso, mas brevemente eu vou. Vejam a grandeza de Jesus, em nenhum momento ele repudiou essa irmã. Essa mulher, que nada mais era do que uma meretriz de alta escala, que se tornou, inclusive, dona de um local onde as mulheres se deleitavam para outros homens, continuou dizendo: mas hoje é meu aniversário e eu quero ser beneficiada com a sua visita. Posso colocar mulheres lindíssimas e nuas para dançar à sua frente. Posso lavar os seus pés e colocá-las, inclusive, para secar com os próprios cabelos. Tu vens? Jesus, de uma certa forma, observou para ela com aqueles olhos dóceis e disse: eu hoje não posso, mas um dia, quem sabe, eu irei. E ela continuou insistindo: mas eu, que sou uma mulher, que todos os homens me desejam na sociedade, que tenho recebido informações e visitas dos grandes generais, dos grandes capitães, que estão sempre me buscando para que eu possa satisfazê-lo. Hoje já tenho uma condição com joias, rúbias, das quais eu não preciso desses homens. Eles me buscam da maior distância possível. Estou te fazendo um convite sem pagar nada. Tu vens? Jesus disse: hoje não, mas um dia eu ouvirei o seu chamado e irei até você. Até que, passado cerca de 2 anos ou um pouco mais, Jesus estava passando por um determinado local e de repente sai de uma gleba escura uma determinada mulher que se direciona a ele e fala da seguinte maneira, algo em seu ouvido, e aponta para aquele determinado local. Jesus observa e olha que era um beco, do qual muito escuro, que não tinham muitas pessoas que estavam ali. Ele para a sua peregrinação e vai até esse beco. Completamente escuro, ele entra, onde percebe a noção entre o claro e o escuro, e ele vai aos poucos apalpando os locais para que ele possa sentir. E chega em um determinado ponto e apalpa a face ou a cabeça de uma mulher. Ao apalpar, ele sentiu que ele não estava apalpando a pele, mas sim um monturo de pus que estava na cabeça dela. E segurando, ao abrir os olhos, a mulher olha para ele e fala: Nazareno belo, o que tu fazes aqui? Porque veio ao meu encontro. Agora já não precisarias mais me procurar. Agora eu não tenho mais beleza, não tenho mais o que te oferecer. Todas as minhas joias, todas as minhas riquezas, todas as mulheres que eu tinha e que eu trabalhava, já não estão mais à sua disposição. O que queres? E Jesus, observando aquela irmã daquela forma, que havia contraído aquela doença do mal do período, que nós denominamos como lepra, estava num monturo de podridão. A pele toda realmente enrugada, machucada, apodrecida, com um cheiro absurdo. Só que Jesus, como era o mestre de todos os mestres, o médico de todos os médicos, ele sabia que ninguém contrai algo se não houver alguma necessidade de seu aprimoramento, pela providência divina. Jesus disse para ela: minha irmã, você me chamou e eu vim. Agora eu ouvi o seu chamado e eu estou aqui para te auxiliar. E em um determinado momento, ele segura essa irmã pelos braços, a levanta e vai saindo com ela daquele beco aos poucos. Ao chegar em um determinado local, essa irmã, ela verifica a questão do claro e do escuro, como naquele primeiro momento, e nesse ponto, ela observa o sol como nunca estava vendo há algumas semanas, e Jesus olha para ela e aproxima próximo ao seu peito. E ela diz: Nazareno belo, agora não tenho mais aquilo que oferecer para você. E Jesus
vira para ela e diz: Ergo bonus pastor sum. Eu sou o bom pastor. E aquele que acredita em mim, eu ouço o seu chamado. E ela, olhando para ele, diz: Minha querida, se você não tem nada para me dar, doa-te a tua alma, pois agora chegou o seu momento de descansar. E aquela mulher que estava um monturo de podridão desfalece em seus braços. E Jesus, em um determinado momento e pensamento, imagina: aquele que acredita em mim, mesmo morrendo, viverá. Essa história, psicografada por Chico Xavier, nos faz pensar no seguinte: todos nós temos um pouco dessa mulher atormentada que está em nós. Todos nós somos aquelas crianças que, inocentes no âmbito da infantilidade espiritual, ainda está buscando pelo Mestre. Ainda está em busca daquele que está nos orientando. Sem ele, nós não temos um direcionamento. Portanto, se nós que podemos nos ver numa compreensão maior sobre o sentido da vida, ou compreender realmente o nosso sentido existencial, precisamos tanto dele como nunca. Imagine todos aqueles que ainda estão eivados na ignorância. Portanto, meus irmãos, vamos pensar que bem-aventurados são os que têm puro coração. Mas esse coração puro e beatificado e abençoado, ele só vai ser adquirido através do nosso envolvimento com o nosso progresso pessoal e através do desenvolvimento do nosso progresso espiritual. Então, que hoje esse recado que o Evangelho queira nos dar possa servir para nós enxergarmos um pouquinho melhor que esse Consolador prometido, ele vem para abranger e abrir os nossos pensamentos. Vamos descolonizar a nossa mente de pensamentos negativos e começar a verificar que nós precisamos de coisas positivas e ir a caminho de Jesus. Seja através do Evangelho, seja através de uma atitude benéfica, seja através de uma gentileza. E só existe um caminho para essa positividade, através da crença e da fé no futuro. E quem sabe um dia, todos nós unidos em um único coral, vamos poder dizer um dia que nós não só acreditamos, mas que nós já sabemos que no nosso futuro Jesus estará a nos esperar. Vamos agora, então, após essas palavras, tentar encerrar e harmonizar os nossos pensamentos, imaginando a espiritualidade amiga nesse momento, buscando nos envolver para a aplicação de um passe espiritual. Querido e amado Mestre Jesus, Tu és o nosso sol. Venha ter conosco, Jesus, pois que se contigo ainda nos debatemos, sem ti nada conseguiremos. Aquece, Jesus, os nossos corações. Observe, Jesus, os nossos pedidos, compreenda os nossos lamentos e auxilie a nós enxergarmos a sua grandeza através dos ensinamentos que o Senhor tem nos deixado dia após dia. Permita-nos, Jesus, que nós possamos neste exato momento deixar com que a espiritualidade amiga, benéfica, que trabalha em seu nome, os espíritos espíritas que aos seus milhares estão trabalhando em nosso país e no mundo, que eles possam se fazer presentes ao nosso lado, onde quer que nós estejamos nesse momento, repassando energias positivas, das quais vão poder nos trazer um benefício tanto orgânico quanto espiritual.
que esse passe ou essa transmissão de energia possa ir aos poucos refazendo os nossos pensamentos, tranquilizando os nossos corações, diminuindo as nossas angústias e colocando certeza onde antes só pairava as incertezas. Que também Jesus, que essas energias benéficas emanadas dos cosmos possam entrar sobre as nossas cabeças, espalhar sobre todos os membros e órgãos do nosso corpo, modificando o nosso lado material, mas também alcançando o nosso lado espiritual. Sabemos, Jesus, que durante muitos séculos o Senhor planejou o local em que nós moramos, que é este planeta maravilhoso. Continue a nos guiar como governador de todos os governadores. Guie os nossos passos, os nossos pensamentos. Nos ajude a enxergar aquilo que anteriormente nós não conseguíamos enxergar. Que a espiritualidade amiga possa estar conosco a cada passo. Que tanto os amigos espirituais quanto os nossos anjos que nos guardam incessantemente em compromisso nessa vida, possam nos transmitir as ideias renovadoras para que a nossa realidade possa se tornar diferente. E que assim Jesus, nos preparando para uma final de semana ou por uma semana que se inicia, possamos agora em um só pensamento realizar a oração tão completa que o Senhor nos ensinou há mais de 2000 anos, mas que serve de sustentáculo na nossa fé até os dias atuais. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tenha nos ofendido. E não nos deixe cairmos em tentação, mas livra-nos de todo e de qualquer mal, pois só teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Muito obrigado, meus queridos irmãos. Que Jesus ilumine a todos vocês e que a espiritualidade amiga que se faz aqui presente deseja para vocês os votos de muita paz, onde quer que vocês estejam. Que assim seja.